Nós vimos na semana passada, na mensagem, aquilo que o Novo Testamento chama de últimos dias. Procuramos tornar claro para os irmãos que, à luz do Novo Testamento, isso que nós denominamos últimos dias e que também o Novo Testamento assim o denomina, deve ser compreendido como o período entre a manifestação, encarnação, ministério, morte e ressurreição de Jesus e o período que se estende até o retorno de Jesus para consumar o seu reino. Todo este período entre a primeira vinda de Jesus e a sua parousia, o seu retorno, o Novo Testamento chama de últimos dias, últimos tempos. Portanto, os apóstolos viveram os últimos dias, a igreja medieval viveu os últimos dias, nós vivemos os últimos dias. Este período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Agora a questão no sermão de hoje, na mensagem de hoje, diz respeito aos sinais dos tempos. Quais sinais precederiam? Quais sinais anunciariam a volta de Jesus? Quais sinais anunciariam o retorno de Jesus para consumar o seu reino? É isso que nós examinaremos nesta manhã. Quem de nós, diante de uma grande epidemia, por exemplo, já não se perguntou: isso é o início do fim? Quem de nós, diante de um atentado como foi o de 11 de setembro de 2001, já não se perguntou: será esse o início do fim? Quem de nós, diante de um terremoto ou de uma grande catástrofe, com perda de muitas vidas, já não se perguntou: esse é o início do fim? Este é um sinal do fim dos tempos? Nós, se já nos perguntamos, não estamos sozinhos. Os discípulos de Jesus apresentaram a mesma questão para Jesus. No texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, eles estavam admirando o templo, as construções, e Jesus dirigiu-se a eles dizendo que não ficaria pedra sobre pedra, mas Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído. Os discípulos não perdiam uma oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus, viram naquela afirmação de Jesus uma grande oportunidade para perguntar a respeito dos fins dos tempos, para perguntar a respeito dos sinais que acompanhariam o fim dos tempos. E fizeram isso, e fizeram pela seguinte razão: o templo já havia sido destruído em outras ocasiões e já havia sido reconstruído, mas na mentalidade dos discípulos, na concepção que eles nutriam a respeito do Messias, eles pensaram: o templo só poderá ser destruído pelos romanos. Sendo destruído o templo, será precipitada uma grande crise. Em havendo uma grande crise, isso provocará a vinda, a intervenção do Messias, para que o reino de Israel seja restaurado. Por isso eles fizeram a conexão entre a destruição do templo e a pergunta pela consumação dos tempos. Ora, na mente deles não era possível que o templo fosse destruído e o Messias não se manifestasse em favor do seu povo, restaurando a dignidade de Israel quando o templo fosse destruído. O texto de Mateus 24, ele mescla dois tipos de informação. Ele fala a respeito da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, e ele nos fala também dos sinais que acompanhariam a igreja durante todas as épocas. E para complicar ainda mais, ele o faz a partir de uma linguagem profética cunhada por Daniel, em grande parte, que tratava de eventos ocorridos no ano 168 a.C. Isso complica muito. Nós lemos o texto, ora ele está falando de Jerusalém, de fatos que se cumpriram na história em Jerusalém, e ora ele está falando de fatos que nós podemos chamar de atemporais, de fatos que ocorreriam durante toda a história da igreja. Mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus ofereceu
deu este sermão profético? Porque ele queria preparar os seus discípulos, ele queria preparar os apóstolos, porque ele sabia que eles enfrentariam tempos difíceis, que eles enfrentariam momentos de muitas dificuldades, e eles precisavam estar instruídos sobre como enfrentar esses momentos. Mas ele sabia também que a igreja, ao longo de todos os séculos, passaria por tribulações, enfrentaria perseguições e se perguntaria: será este o final dos tempos? Terá chegado o fim? Por isso ele nos deu este sermão para a nossa instrução e para a nossa orientação quanto aos sinais dos tempos. Entretanto, a igreja, em diferentes épocas, tem compreendido de forma equivocada os sinais dos tempos. Tem feito leituras que não são as melhores e nem correspondem à intenção de Jesus ao proclamar este sermão com os sinais dos tempos. Menciono para os irmãos algumas formas equivocadas de se ler os sinais dos tempos. Alguns erros que repetidamente a igreja tem cometido na leitura dos sinais dos tempos. Primeiro erro: ler os sinais dos tempos como um espectador, como se fôssemos apenas espectadores. Foi moda, e é moda ainda, entre muitas igrejas evangélicas, as tais conferências proféticas. Um grande grupo como o nosso se reúne e alguém coloca um mapa na parede e começa a fazer cálculos, começa a somar terremotos, começa a analisar qual pessoa tem potencial, qual líder político tem potencial para ser o anticristo, e prosseguem nessas divagações como se fossem espectadores da história. Philip Yancey, no seu livro sobre Jesus, o Jesus que não conheci, ele fala que na sua infância ele participou na sua igreja de muitas conferências dessa natureza, e ele diz que lembra isso com muito constrangimento, porque o tipo de ambiente que aquelas conferências reproduziam se parecia muito com o tipo de ambiente que reúne pessoas que acreditam em discos voadores. Coisas sem nenhum sentido, e como se nós não participássemos desses fatos. Em segundo lugar, ler os sinais dos tempos é um erro. Ler os sinais dos tempos como se eles falassem apenas do futuro, como se os acontecimentos trágicos, como se esses acontecimentos não tivessem nada a ver com o presente e não tivessem nada a ver com o passado. Os sinais mencionados por Jesus foram bem conhecidos pelos cristãos primitivos. Eles sofreram perseguições, eles passaram por fomes, eles viram imperadores sendo adorados. Quando nós transformamos os sinais dos tempos em algo que ocorrerá ainda num futuro remoto, num futuro do qual nós não participamos, nós nos esquivamos da vigilância, nós descuidamos de vigiar em todo o tempo e de enfrentarmos as tribulações como parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós lemos os sinais dos tempos equivocadamente quando nós vemos neles apenas o tratamento de coisas espetaculares, como se eles falassem apenas de coisas espetaculares. É certo que epidemias, terremotos, fomes, guerras marcam épocas, tornam-se elementos divisores da nossa história. Mas Jesus lembra-nos que os dias que antecederiam a sua vinda poderiam ser tomados e seriam tomados da mais absoluta normalidade. Ele faz isso no capítulo 24 de Mateus, no final do capítulo que nós lemos. Ele diz, fazendo alusão a Noé e ao dilúvio: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Como as pessoas se portavam nos dias de Noé? Ele diz, elas se casavam, elas comiam, bebiam, negociavam, mas eis que repentinamente veio sobre elas o dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus anuncia, assim que a sua volta para consumar o reino,
se dará tanto após guerras, tanto em momentos de convulsão, como em momentos de calmaria e tranquilidade e prosperidade, quando cada um estiver cuidando da sua vida e dos seus interesses. Mas há um quarto erro, há uma quarta forma equivocada de se ler os sinais dos tempos, quando nós os lemos como se falassem apenas de perseguições religiosas.